Bom dia, hoje é o último dia do mês de Purushottam. Eu estava lendo esse verso aqui do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, também conhecido de Srimad Bhagavatam, a literatura que é estudada depois do Bhagavad Gita. Alguém estuda sistematicamente o Srimad Bhagavad Gita, ele chega na conclusão que o melhor e mais fácil caminho, mais elevado e mais fácil caminho nessa era para alcançar amor a Deus e alcançar os planetas espirituais onde Deus reside é Bhakti Yoga. Aí, estando convicto disso, ele começa a estudar o Srimad Bhagavatam, que trata todo ele de Bhakti Yoga. O Bhagavad Gita descreve vários caminhos preliminares, estágios iniciais de Bhakti Yoga, igual Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, etc. Mas no Srimad Bhagavatam trata só de Bhakti Yoga, que é, na verdade, o único caminho que leva a entidade viva até Deus. Então, nesse Srimad Bhagavatam, no canto 1, capítulo 13, verso 2, é falado: Javataha kritavam prasnam khata kausharavagrata jataika bhaktir govinde lebhyaschopararamaha. Aqui é falado: depois de fazer várias perguntas e ficar estabelecido no serviço transcendental amoroso ao Senhor Krishna, Vidura se retirou de impor questões a Maitreya Muni. Aqui é falar sobre Vidura. Vidura era irmão de Dhritarashtra e do rei Pandu. No comentário aqui, Srila Swami Bhaktivedanta Swami Maharaj fala: Vidura parou de fazer perguntas diante de Maitreya Muni quando ele foi convencido por Maitreya Rishi, que era um grande sábio, que o sumo bono, a essência da vida, é ser finalmente situada, ficar finalmente situada no transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna, que é Govinda. E aqui a palavra usada é Govinda. Govinda é outro nome de Krishna. Jataika Bhaktir Govinde. A alma condicionada, a entidade viva na existência material, procura por felicidade, por engajar seus sentidos nos modos do materialismo, mas isso não pode lhe dar nenhuma satisfação. Ele então começa a procurar pela verdade suprema, pelo processo empírico do filosofia especulativa, através do método especulativo, ou através do seu intelecto. Mas se ele não encontra o objetivo último, ele de novo cai nas atividades materiais e se engaja em vários trabalhos altruístas e filantrópicos, os quais todos falham em lhe dar satisfação. Aqui, esse verso é importante, Srimad Bhagavatam. Aqui é falado que Vidura, ele só parou de fazer pergunta a Maitreya quando ele ficou firmemente estabelecido que o melhor caminho era adorar Sri Krishna, executar o serviço devocional amoroso a Sri Krishna. Só então ele ficou satisfeito. E se alguém procura Krishna, a verdade suprema, através do conhecimento especulativo ou apenas do seu próprio intelecto e não encontra esse objetivo final, de novo ele engaja em atividades materiais, filantrópicas, etc. Ou seja, em karma. Karma significa que ela pensa, a entidade viva pensa que é o corpo material,
e pensa que o objetivo da vida é ajudar os outros a ser feliz materialmente também, nesse corpo material. Se o buscador usa só o próprio intelecto ou o método especulativo da filosofia empírica, ele não encontra Deus, é muito difícil esse caminho de encontrar Deus através do próprio intelecto, sem buscar ajuda nas escrituras santas e nos sábios. Então ele de novo cai nessas atividades filantrópicas. De novo ele pensa, não, eu sou o corpo, e ajudar o corpo, os outros, pensando que eles são o corpo e eu sou o atuante, aquilo é o objetivo do último da vida. Ela pensa assim. Mas aqui Swami Maharaj fala, nenhum desses pode dar satisfação. A gente vê isso claramente. Várias pessoas fazem esse tipo de trabalho filantrópico. Ainda assim, ela sente vazio dentro dela. Por quê? Porque não tem nenhuma conexão entre a alma, que é o real ser, e Deus, que é a super-alma. Aquele que tem essa conexão sente feliz automaticamente. Já quem faz esse tipo de trabalho, ele vai ter sempre aquele vazio interno, que a natureza da alma é adorar a Deus, amar a Deus, sobre todas as coisas. Aqui Swami Maharaj continua. Então, nem atividades fruitivas, nem a especulação filosófica seca pode dar nenhuma satisfação, porque, por natureza, a entidade viva é um eterno servente do Senhor Supremo Sri Krishna. Todas as escrituras, literaturas védicas, nos dá direções até esse objetivo último. O Bhagavad Gita 15.15 também confirma essa declaração. O Swami Maharaj fala, por que esse caminho da especulação filosófica seca, onde a pessoa pode chegar à conclusão que Deus não existe, é só uma luz e ela também é luz e tudo é um. Então não precisa ter relação pessoal com Deus. Então ela chega na conclusão disso, mas ainda assim isso não pode dar a ela nenhuma satisfação. Aqueles também que pensam, eu sou luz, Deus é a luz, eles também vão ter esse vazio interior. Isso não pode dar satisfação porque a entidade vive naturalmente eterno servente de Krishna. Que está falando, está confirmado no Bhagavad Gita 15.15. Chaitanya Mahaprabhu falou, Diverso Sarupa Roy, Krishna Nitya Das, Krishna Tatasha Shakti, Beda Beda Prakas. A entidade viva é eterna servente de Krishna por natureza. Agora ela esquece. Se ela relembra isso através do processo de cantar o nome de Deus, buscar a associação dos devotos, então ela compreende isso e automaticamente ela se sente feliz. Então aqui Swami Maharaj fala qual que é o processo. Assim como Vidura, uma alma condicionada inquisitiva deve aproximar de um mestre espiritual fidedigno como Maitreya e com perguntas inteligentes deve tentar saber tudo sobre karma, jnana, yoga, bhakti, etc. Todas essas verdades do Bhagavad Gita. Alguém que não é seriamente inclinado a colocar perguntas diante do mestre espiritual não precisa acomodar ou ter um mestre espiritual apenas de fachada, só para os outros verem, de moda. E nem deve uma pessoa que pode ser um mestre espiritual apenas para os outros, só pousando de mestre espiritual. Se ele é incapaz de engajar seu discípulo no transcendental serviço amoroso de Sri Krishna. Ele está falando. Ninguém deve aceitar o mestre espiritual só para pousar para os outros. E nem o mestre espiritual deve entrar naquela atividade de ajudar os outros se ele não pode ajudar as pessoas em Bhakti Yoga a conseguir o transcendental serviço a Krishna. Vidura foi exitoso ao aproximar o mestre espiritual como Maitreya, que era legítimo, e então conseguiu o objetivo último da vida, Bhakti para Govinda, ou seja, devoção a Shri Govinda, que é Krishna, que é usada para Bhakti Govinda, no verso. Então, não havia mais nada que podia ser conhecido
sobre o progresso espiritual, Vidura. Esse verso é importante. Vidura fez várias perguntas para Maitreya e só depois que ele ficou estabelecido no serviço devocional a Krishna e compreendeu que esse era o objetivo último da vida, é que ele parou de fazer pergunta. Ele se retirou de fazer pergunta ao mestre espiritual Maitreya. Então esse é o verso, canto 1, capítulo 13, verso 2, chamado Bhagavad. É bastante importante nessa literatura, que é o néctar, é o fruto maduro de toda a literatura védica. Vyasadeva, após compor Puranas, Gita, Upanishad, Mahabharata, etc. Ele só ficou satisfeito depois que ele compôs o Srimad Bhagavatam. Sem o Srimad Bhagavatam, ele estava sentindo um vazio. Depois que ele escreveu o Srimad Bhagavatam, ele se satisfez completamente. Por quê? Porque o Srimad Bhagavatam conta as atividades transcendentais de Krishna e dos devotos. E lida só com Bhakti Yoga pura, devoção a Krishna. Esse é o objetivo último da vida. Aqueles que praticam e vão sentir internamente preenchidos e satisfeitos na conexão da alma com Deus. Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol.